taxa de desemprego atinge o menor patamar desde 2015. Planos de saúde terão que cobrir procedimentos fora do rol da ANS. E você vai ver também. Fiocruz participa de uma campanha internacional pela erradicação da poliomielite. Bons motoristas passam a ter descontos e vantagens a partir desta quinta-feira. Aumenta a tensão no leste europeu. Rússia volta a dizer que armas nucleares podem ser usadas para defender territórios. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, data que nos faz refletir como seriam as cidades sem tantos automóveis circulando. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, 1h01 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E começamos com uma boa notícia. A taxa de desemprego de julho foi a menor desde 2015. Em um ano, são quase 4 milhões a menos de desocupados. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia apontou que a taxa de desemprego no mês de julho foi de 8,9%. Em relação ao igual período do ano anterior, a queda é de 3,9 pontos percentuais. Em julho de 2021, a taxa de desemprego calculada pelo IPEA foi de 12,8%. Os cálculos foram feitos com base nos dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O resultado foi uma taxa de desocupação de 8,9% em julho, a menor desde julho de 2015, segundo o IPEA. Em um ano, houve uma redução de 28,7% da população desocupada. São quase 4 milhões de desempregados a menos, passando de 13 milhões e 600 em julho de 2021 para 9 milhões e 700 em julho de 2022. No período compreendido entre os meses de maio e julho, o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700, um recorde na série histórica iniciada em 2012, também segundo os números da PNAD contínua. O governo federal sancionou a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo rol taxativo derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que os planos só precisariam cobrir o que estava na lista, que atualmente é composta por cerca de 3.400 itens. Antes, pela cobertura taxativa, o que não estivesse na lista preliminar da ANS não precisaria ter cobertura das operadoras. Com a nova decisão, as operadoras de planos podem ser obrigadas a autorizar tratamentos ou procedimentos que estejam fora do rol da agência. Mas, para isso, o tratamento deve ter eficácia comprovada, autorização da Anvisa, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, ou ter recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. E ainda falando de saúde, a Fiocruz participa de uma campanha internacional pela erradicação da poliomielite até 2026. A baixa adesão à campanha de vacinação contra a paralisia infantil preocupa o mundo. A poliomielite volta a ser uma ameaça global. A Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que o Brasil, a República Dominicana, o Haiti e o Peru correm um risco muito alto de reintrodução da poliomielite, a popularmente chamada paralisia infantil. Essa ameaça aparece em meio à queda na demanda pela vacinação contra a doença, que no início de setembro chegava a 34% de adesão do público-alvo, menores de 5 anos. Por conta disso, um grupo de pesquisadores internacionais assinaram e lançaram uma declaração científica para alertar sobre a necessidade urgente de se alcançar um mundo livre da polio. A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos.
No Brasil, a Fiocruz tem um projeto que tenta estabelecer uma rede de colaboração entre instituições e ações de apoio ao Programa Nacional de Imunizações para reverter a tendência de queda nas coberturas vacinais. A campanha nacional contra a paralisia infantil acontece até o dia 30 deste mês. Começou a valer hoje o cadastro de bons motoristas. Os condutores que não cometerem infrações vão ter vantagens definidas por cada estado. O Registro Nacional Positivo de Condutores, conhecido como Cadastro de Bons Motoristas, já está valendo em todo o país. Os interessados já podem autorizar a inclusão no programa pelo portal de serviços do Senatran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Com a iniciativa, as unidades da federação podem conceder benefícios fiscais ou tarifários, como descontos em impostos e pedágios para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. As vantagens oferecidas devem ser definidas por cada unidade da federação. Apesar do início do cadastro, os benefícios só começam a ser concedidos a partir do dia 13 de outubro. A medida foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o cadastro vai ser voluntário e não automático. Com isso, o motorista vai ter de manifestar interesse em ser incluído na lista por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou no site da Secretaria Nacional de Trânsito. O sistema deve ser atualizado mensalmente até o 8º dia útil de cada mês pela Secretaria Nacional de Trânsito. As exportações de ovos cresceram mais de 60% neste ano. Até agosto, as vendas brasileiras do alimento movimentaram mais de 16 milhões de dólares. O levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal revelou que a receita das exportações brasileiras de ovos, considerando os produtos in natura e processados, fechou agosto de 2022 em quase 1,5 milhão de dólares, 20,5% a mais que o vendido em agosto do ano passado. No acumulado entre janeiro e agosto, as vendas brasileiras tiveram receita de mais de 80 milhões de reais, número 61,7% maior que o efetivado no mesmo período de 2021, com pouco mais de 50 milhões de reais. A alta acumulada é de 13,5% nos 8 primeiros meses deste ano, com cerca de 7.500 toneladas em 2022 contra 6.700 toneladas em 2021. Os Emirados Árabes Unidos seguem como principais destinos das exportações brasileiras de ovos. Em segundo lugar está o Japão, com volume 40% maior que o embarcado em 2021. O Comitê de Política Monetária manteve a mesma taxa Selic e encerrou o maior ciclo de alta dos juros. O Copom manteve a Selic em 13,75% e encerrou assim a mais longa sequência de elevação desde 1999. A taxa básica de juros subiu por 12 vezes seguidas desde março de 2021, como ferramenta para conter a inflação. A decisão do Copom não foi unânime. Segundo o comunicado divulgado pelo Banco Central, 7 dos 9 membros do comitê votaram pela manutenção da taxa e outros 2 votaram por uma elevação residual de 0,25 ponto percentual, o que jogaria a Selic para 14%. A interrupção da alta dos juros acontece em um cenário de desaceleração da inflação. Influenciada pelos preços dos combustíveis por causa do corte de impostos sobre itens essenciais e a redução do preço internacional do petróleo, houve deflação no país pelo segundo mês seguido em agosto. De acordo com projeções de analistas do mercado financeiro, a taxa Selic deve permanecer nesse patamar até junho de 2023. A previsão é que só então recue para 13,5% ao ano. Para o fim do ano que vem, a projeção é de juros em 11,25%. Agora vamos falar do tempo. A estação mais colorida do ano chega hoje, por volta aí das 10 horas da noite. E com ela, diversas variações no clima devem acontecer. E enquanto a primavera não chega, vamos juntos ver como está esse último dia de inverno aí em algumas cidades. A gente começa falando de Fortaleza, capital do Ceará. O dia está lindo por lá, com céu aberto e calorão. A cidade registra neste momento 32 graus. Mas olha, ao longo da tarde, algumas nuvens carregadas podem mudar um pouquinho o cenário
provocando chuva em alguns pontos da cidade. Agora vamos lá para Boa Vista, conferir como está o tempo nesse momento. A tarde também começou ensolarada, a cidade registra nesse momento 33 graus, mas é preciso ficar atento porque existem alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia de chuvas intensas para a região ainda hoje, no finalzinho da tarde. E para a gente finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora. E olha, o dia por aqui segue instável. O sol predominou por alguns minutos pela manhã, mas agora você vê na sua tela o céu permanece encoberto e com muitas nuvens carregadas. De volta comigo? Tem previsão de chuva ainda hoje na cidade, no comecinho da noite, mas por enquanto os paulistanos podem aproveitar porque a temperatura nesse momento é de 24 graus. E veja a seguir, tensão aumenta no leste europeu. Moscou volta a dizer que armas nucleares estratégicas podem ser usadas para defender territórios. E ainda, hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Cidades realizam ações para diminuir o número de veículos no trânsito e estimular a população a adotar práticas sustentáveis. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. A tensão aumentou no leste europeu. Nesta quinta-feira, Moscou voltou a dizer que armas nucleares estratégicas podem ser usadas para defender territórios. O anúncio feito tem relação aos referendos que estão previstos para os dias 23 e 27 de setembro. Na ocasião, será decidido sobre a anexação de 4 províncias que totalizam cerca de 15% do território ucraniano. O ex-presidente russo e atual vice do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, disse nesta quinta-feira que quaisquer armas no arsenal de Moscou, incluindo as armas nucleares estratégicas, podem ser usadas para defender territórios da Ucrânia que forem reivindicados pela Rússia. Para eles, a anexação de territórios ocorrerá e não há como voltar atrás. A expectativa é de que os referendos que ocorrerão nas partes controladas pela Rússia das províncias de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporízia, bem como parte da província de Mykolaiv a partir de sexta-feira, produzam resultados que endossam esmagadoramente a adesão à Rússia. Moscou não controla totalmente nenhuma destas 4 regiões que tenta anexar. O governo ucraniano e também dos Estados Unidos chegaram a se posicionar com relação aos referendos e alegaram que eles são uma farsa ilegal e que não reconhecerão os resultados. Em discurso à nação, Vladimir Putin intensificou sua aposta na Ucrânia, acionou a carta nuclear e avisou que não está blefando. Diante da Assembleia Geral da ONU, Joe Biden descreveu a Rússia como principal ameaça à paz global e alertou o seu presidente a não seguir adiante. Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Prestes a completar 7 meses, a invasão da Ucrânia pela Rússia parece ter entrado em um novo patamar após a convocação de 300 mil reservistas para reforçar as tropas russas. O anúncio, descrito como mobilização parcial, revelou-se suficiente para lotar os voos de saída da Rússia em direção aos países que ainda não exigem visto de entrada a seus cidadãos e as estradas fronteiriças com os países vizinhos. Com as crescentes altas nos preços da energia, o governo do Reino Unido decidiu limitar os custos do gás e da eletricidade para as empresas. Vamos conferir. De acordo com o governo britânico, o objetivo da medida é impedir o colapso das empresas, proteger os empregos e limitar a inflação no país. O valor pago pelas empresas que compram em atacado deve cair para menos da metade. Por conta das instabilidades e escassez provocadas pelas sanções impostas pela Rússia, os preços da energia e do gás não param de aumentar na Europa. O governo britânico não publicou nenhuma estimativa do custo, mas previu que serão necessários cerca de 30 bilhões de libras para sustentar os cortes. Isso se soma a mais de 11 bilhões de libras de um esquema anunciado para ajudar as famílias a liderarem com a crise energética. Agora, mudando um pouco de assunto, quase 200 baleias da espécie piloto
morreram após ficarem encalhadas em uma praia na costa oeste de uma ilha australiana. Equipes de resgate informaram que conseguiram salvar pouco mais de 30 animais. Após um grande esforço em condições difíceis, as autoridades anunciaram que apenas 32 das 226 baleias piloto encalhadas tinham força suficiente para um resgate. Apenas os animais considerados aptos foram levados de volta ao mar. Após a descoberta do encalhe em massa, os moradores da região cobriram as baleias com mantas e usaram baldes de água na tentativa de mantê-las vivas. Mas, na maioria dos casos, isto não foi o suficiente. O diretor de operações do Departamento Local de Vida Selvagem, Brandon Clark, explicou que a alta taxa de mortalidade do encalhe se deve principalmente às condições de exposição na praia Ocean. Após a tentativa de salvar as baleias, é preciso retirar os cadáveres dos animais para evitar atrair tubarões para a área. Os restos mortais dos cetáceos serão submetidos a necrópsias para tentar determinar o motivo do encalhe, muitas vezes desconhecido. Os cientistas sugerem que o fenômeno pode ser provocado por animais que perderam o rumo depois de procurar alimentos perto da costa. Há 2 anos, a região foi cenário do encalhe de quase 500 baleias piloto, o maior já registrado no país. Mais de 300 morreram, apesar dos esforços de resgate. Agora chegou a hora do esporte. No Boletim Esquenta Catar de hoje, Leonardo Félix fala da seleção da França, que é a atual campeã mundial e uma das favoritas para levar o título deste ano. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da seleção francesa. Uma das principais favoritas para a conquista do Mundial, a França é a atual campeã mundial e chega para a defesa do título com um elenco fortíssimo. São muitos os destaques: Pogba, Mbappé, Benzema, entre outros. Mais recentemente, os azuis, comandados por Didier Deschamps, caíram nas oitavas de final da Eurocopa e foram eliminados da Nations League sem nenhuma vitória nos primeiros jogos contra Áustria, Croácia e Dinamarca. Os franceses estão no grupo D, com a Dinamarca, Tunísia e Austrália. É isso aí, faltam 59 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo, todo mundo na contagem regressiva. E olha só, Dani, começa hoje, a partir das 10 horas da noite, a estação mais florida aí do ano. Ela marca a transição entre o inverno e o verão, com suas lindas paisagens floridas. Pois é, Paty, mais uma contagem regressiva e, junto com ela, a procura por flores e plantas aumenta e alavanca o mercado de floricultura e paisagismo. Quem traz pra gente os detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. Rosa, estrelícia e copo de leite são consideradas as flores mais bonitas do mundo. Apesar de ter uma vida muito curta, elas não deixam de representar os sentimentos. Com a chegada da primavera, cresce a busca por flores e plantas, incentivada também pela retomada de festas, casamentos e eventos. O mercado que já vinha vindo firme na parte de plantas ornamentais e flores em vaso, agora também recuperou a parte de flores de corte com a retomada das festas, casamentos e eventos. De acordo com o Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, o número de vendas de flores para 2022 deve ser 12% maior se comparado ao ano anterior. No mundo, o Brasil é o que mais produz e o setor movimenta mais de 10 bilhões de reais por ano. Uma série de investimentos que toda a cadeia produtiva fez para melhorar a qualidade, a logística, a comercialização e todos os processos produtivos de uma maneira geral. E dessa forma, a previsão para 2022 é de um crescimento da ordem de 12%. Segundo o IBGE, no país são cultivadas mais de 2.500 espécies.
O estado de São Paulo, além de ser o maior produtor, também é o que mais compra produtos de floricultura, gerando emprego de forma direta para mais de 209 mil pessoas. A primavera é a transição entre o inverno e o verão. A nova estação traz de volta a chuva, o aumento da umidade e o calor. Nem por isso ela deixa de ter a beleza e o encanto das flores. Eu costumo brincar que na minha vida, no meu dia a dia, todos os dias eu vivo essa estação maravilhosa que é a primavera, né? Mas quando chega de fato a estação, eu acho que as pessoas, elas têm esse acalento na alma de sentir a necessidade de florir o ambiente, já que as flores desabrocham em abundância nesse período, né? Mas no meu caso, todos os dias é primavera. Roberto tem uma plantação em seu apartamento e, desde muito cedo, possui uma relação direta com a terra e a natureza. A minha história com flores começou desde muito cedo, muito criança, né? Eu vim de uma família e de uma criação onde nós éramos muito pobres. Então, nós tínhamos que plantar para poder sobreviver, né? E com isso, começou desde muito cedo, né, esta minha interação com a terra, com a natureza. Então, desde sempre, nós plantávamos, nós criávamos, era uma vida totalmente rural. Para ele, viver entre as plantas é fundamental. Olha, minha relação emocional com as plantas é todas, né? Eu acho que não dá para viver sem elas. Eu sempre digo que o ser humano precisa da natureza, né? Tudo nos leva à natureza. Na minha vida, no meu dia a dia, todos os dias eu vivo essa estação maravilhosa que é a primavera. Que linda. Muito. E olha, não acabou ainda não, né, Dani? Não. Hoje, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Pois é, Tati, a data nos faz refletir como seria uma cidade sem tantos automóveis nas ruas. A data foi criada com o objetivo de conscientizar a população para o uso de opções alternativas para deixar o carro em casa. Em cidades do mundo todo, são realizadas atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. O Dia Mundial Sem Carro estimula uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor que as pessoas revejam a dependência e que usem formas alternativas de mobilidade. Em Brasília, esse servidor público trocou o carro pela bicicleta há 20 anos e só lucrou com a decisão. Ele faz o trajeto diário de 12 quilômetros em meio às paisagens, sem enfrentar o trânsito e ganhando saúde com as pedaladas. Especialmente aqui na área central, né, Brasília realmente chama e eu acho que são muito atrativos, né? A quantidade de ciclovias, o relevo plano. Além dele, a esposa e os filhos também aderiram ao meio de transporte para ir à escola diariamente. A maioria é ciclovia, não tem muita rua, mas mesmo assim a gente tem que prestar atenção. A gente consegue ver a cidade por outra forma, sabe? De outro jeito, que não seja tipo só dentro do carro, a gente consegue interagir com a natureza. É isso aí, não sei, tô pensando em ir embora a pé. Você topa, Dani? Desafio aceito. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E daqui a pouco eu chego com mais notícias a 1h50. Até mais!